Mas, assim, sozinha, eu já tentei, fiquei com medo, mas agora eu estou preparada para isso, porque eu sei que é a prática que nos leva, esse ensinamento que você nos trouxe, assim, ele transforma aquilo que você já é. Então, como profissional, eu tinha técnica, eu tinha conhecimento, né? Mas me faltava essa coragem, né? De entrar, de falar. Eu tinha, por exemplo, um bloqueio muito grande com pergunta, né? E isso foi um problema lá de trás, por isso que nós temos que ter terapia, porque tem coisas, Leonardo, que só na faculdade eu fui entender que o meu bloqueio, por exemplo, fazer prova, para mim era um martírio fazer uma prova. Por quê? Mas foi um recalque lá dos meus 12 anos com o professor, né? Com uma Entendi. pergunta que eu fiz. Então, a partir daí, eu me fechei, eu não tinha coragem de fazer pergunta. Entendeu? Eu tinha Sim. muita dificuldade de fazer uma pergunta, principalmente em público. Falar igual eu estou no grupo com vocês hoje, eu faço pergunta lá, eu não faria isso em outro tempo. Pois é, e Então, só para esclarecer, uma coisa interessante que a Maria Lindalva disse a respeito da Eliana, ela e uma outra aluna dentro do programa, a Maria Zilá, criaram um projeto Psicanálise em Cartaz, onde elas debatem filmes, inspirado, obviamente, no meu projeto, né? Só que elas fazem do jeito delas, inspirado no meu projeto, mas do jeito delas. Ontem mesmo elas fizeram uma live onde elas falaram sobre o Maníaco do Parque. Falaram do filme, de documentários sobre o personagem e também de fatos jornalísticos a respeito do Francisco de Assis, que elas estudaram. Eu assisti boa parte da live, muito bom o conteúdo. muito bom. E debatendo sobre a estrutura, né, sobre o funcionamento psíquico e tal, colocando em prática os seus conhecimentos. Porque o programa também permite isso, né? Conhecer pessoas, fazer networking e parcerias, não é mesmo? Inclusive para poder encaminhar pacientes entre pessoas que a gente conhece, que é muito melhor a gente encaminhar para quem a gente conhece do que não saber para quem encaminhar, não é verdade? Com certeza. Boa noite, Alana. Boa noite, Flávia. A Edásima ainda diz: através do curso podemos antecipar meses de tratamento, pois os sonhos dão um zoom nos conflitos. É verdade. Verdade, Dásima. E sabe, Faz. só que não é porque, uma coisa importante que eu venho ressaltando aqui, não é porque ele dá um zoom que a gente tem que falar tudo que esse zoom está nos mostrando. O protagonismo do paciente é fundamental para determinar o ritmo daquilo que vai ser trabalhado. Porque tem coisas que o paciente não está preparado para trabalhar naquele momento daquela forma. É o mesmo dando o zoom, enxergando os conflitos ocultos, processos inconscientes, os desejos reprimidos. Tem certas questões que a gente tem que segurar, esperar o tempo do paciente para ele estar preparado para aquele conteúdo ser trabalhado. Por quê? Porque se a gente não faz isso, o paciente que não está preparado se assusta, se fecha, resiste e, nos casos mais extremos, interrompe e abandona o tratamento. Eu costumo dizer que a gente tem na mão uma ferramenta, que é a interpretação dos sonhos, que é uma Ferrari, mas não sempre a gente tem que usar a Ferrari. Às vezes a gente tem que usar o Fuca, às vezes a gente tem que usar um Corsa, às vezes a gente tem que usar um Uno, às vezes a gente tem que usar um Onix. Conforme o paciente vai evoluindo, nós vamos trocando de carro e de velocidade, até chegar nos carros mais potentes, como Ferrari, Porsche, para daí sim trabalhar com toda a profundidade. Mas a gente tem que sempre ter presente que a gente tem que respeitar, ter uma postura completamente profunda de respeito e empatia pelo paciente, para saber o tempo que ele está e quanto a gente pode ou não aprofundar. Isso determina o sucesso ou o insucesso do nosso tratamento. A ferramenta em si não resolve o problema,
Agora, se a gente tem um método, um passo a passo, e a gente sabe fazer a escuta correta do inconsciente, esse método é eficaz. Se a gente não sabe como usar a ferramenta, a gente vai bater no muro. É a mesma coisa você, Maria Lindalva, e saindo dirigir uma Ferrari num autódromo. A chance de, na primeira curva, aí em Interlagos, a chance de, na primeira curva, você derrapar e bater nos pneus é muito grande. Muito grande. Porque você não está pronta para fazer isso. Agora, quando você está preparada, quando você foi treinada, quando você sabe o que fazer, quando você conhece a ferramenta, conhece o carro, você vai saber, né, que tem que frear antes das curvas, a maneira como você vai entrar nas curvas, a maneira como você vai acelerar nas retas.